Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Porque Deus vai falar contigo agora. Hoje nós vamos pregar. Amém? Pregar com vontade, falar de Jesus Cristo. Quem quer ouvir de Jesus, dá glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. O nosso Deus é poderoso. Todo mundo, o nosso Deus é. Eu não ouvi, o nosso Deus é poderoso. Você não precisa abrir a Bíblia, só escuta. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, está escrito: porque ela dará à luz a um filho, porque ele salvará o povo dos seus, de novo, dos seus. Toma o seu assento. Lá de fora também, Aguinaldo. Só para você ficar concentrado na palavra. Presta bem atenção no altar. A Bíblia diz que tudo se renova e tudo se faz novo. Quem concorda, levanta a mão. Então nós temos direito de fazer um culto diferente. Bate palma para Jesus e dá glória a Deus. Tudo se faz novo, tudo se renova. Feche os seus olhos. Sinta-se em casa, na casa de Deus. Vamos falar sobre multidões. Pessoas que foram atraídas por Jesus Cristo. Multidões que ouviram dizer de Jesus Cristo e queriam segui-lo, queriam ir até ele. Jesus teve várias passagens, e onde Jesus estava, ali estava a multidão ao seu redor. Vamos começar primeiro no seu nascimento. Perseguição, tentaram matar as crianças por causa de Jesus. Ele fugiu para uma banda. Depois recebeu o recado: volta de novo, porque os seus inimigos já estão mortos. E começa Jesus Cristo a crescer, filho da Virgem Maria, fruto do Espírito Santo. Então Jesus de Nazaré começa a crescer no meio da população, como um menino normal até ali nos dias daqueles dias. E foi crescendo, crescendo, até enquanto estava menino, um certo dia Jesus sumiu. José e Maria ficaram procurando Jesus por todos os lados, e não encontrava, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Até que chegou um certo dia, eles foram ao templo, e lá estava o menino Jesus, ensinando os doutores da lei, os sumos sacerdotes, os profetas do Deus vivo. E eles estavam ali encantados com a sabedoria daquela criança chamado Jesus Cristo. Coisa linda. A sabedoria de Deus fluía sobre Jesus o Nazareno. O Espírito Santo fluía. O amor fluía sobre aquela criança. Ali era o escolhido de Deus enviado. Ali era o cumprimento da palavra. Desde a vinda de Jesus até o seu último dia, a crucificação, era para ele fazer a diferença. Para isso ele veio ao mundo. Ali, amigo, era o grande dia.
Ali era tudo que Deus fez por você, enviando essa criança que cresceu em sabedoria, em ciência, em inteligência, em amor, em compaixão. E ele crescia. Um certo dia, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi provado, tentado, tribulado, passou fome, frio, sede. Jesus Nazareno venceu Satanás no deserto por você, meu irmão. Tudo ele tinha que vencer por você, meu irmão. Pela sua vida, pela sua prosperidade, para dar proteção a você. Então Jesus Nazareno, quando sai do deserto, começa o poder de Deus, começa a imposição de mão, começa a glória de Deus sobre aquele homem, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. E naquele momento ele começa a curar as pessoas. Ali ele se fez mais diferente ainda. Ali ele começou a atrair as pessoas até ele. E vários tipos de atrações. Ele trazia atrações humanas, pessoas humanas para perto dele. Mas quando se falava da cura, ali estava Jesus Cristo, estava uma grande multidão. Porque pessoas ouviam dizer que, olha, ele cura, ele salva, ele faz isso, ele faz aquilo. E as pessoas começavam a segui-lo. E começou a seguir. E a multidão sempre estava ao seu redor. Onde tem Jesus Cristo, onde tem palavra de Deus, tem cura, dá glória a Deus, tem poder, tem libertação, tem amor, tem misericórdia, tem confraternização. Porque onde Jesus estava havia uma grande multidão e havia milagres extraordinários. Porque ali estava o Filho do Deus que veio por você. Vários milagres e várias multidões. Ali estava Jesus no deserto, pregando para uma grande multidão. E o que acontecia? Os discípulos chegaram, Senhor, mas vamos dispensá-los, esse povo foi embora. Pode ser que eles pereçam no caminho, porque tem fome. Jesus, uma criança. Deus usa quem Ele quer. Com 5 pães e 2 peixinhos, Deus alimentou uma grande multidão. Bate palma para Jesus, Ele é poderoso. As multidões que acompanhavam Jesus Cristo. Não é em vão seguir Jesus Cristo, meu irmão. Você vai ser alimentado, abençoado, curado. Vale a pena. Porque onde se fala de Jesus Cristo, o povo vai. Onde tem poder, o povo vai. Porque onde tem a palavra de Deus, onde Jesus está, onde tiver 1 ou 2, eu estarei no meio. Ele está aí no meio de você. Fala para o teu irmão, Ele está no meio de nós dois. E as multidões o acompanhavam. Uma grande multidão acompanhava Jesus Cristo. Jesus andava e o povo seguia. E quem não seguia, perdia, ficava para trás. Jesus teve a entrada triunfal em Jerusalém. E as pessoas clamavam, pastor Ronaldo reclamava, mas manda esses discípulos calar a boca. E Jesus, montado sobre o jumentinho, falava, Rodrigo, sabe o que ele falava? Se eu me calar, se eles se calarem, até as pedras vão clamar o meu nome. Bate palma e dá glória, porque Ele é poderoso. A multidão tem que dar glória. Quem pode dar glória? Tem bênção, meu irmão, onde tem Jesus. Ninguém fecha sua boca. Ninguém para a palavra. E as multidões acompanhavam a Jesus Cristo. Todo canto pela sua palavra. Teve lugares que Jesus nem ia. Falava, vai, quando você chegar a criança está curada. E assim foi.
vai. Ele dizia vai, como Deus dizia haja luz. E havia cura, havia poder. Eu quero te falar, meu irmão, que Jesus é bom, que vale a pena a multidão seguir Jesus Cristo. Hoje a gente está vendo as multidões seguindo Jesus Cristo dentro das igrejas, buscando Jesus Cristo, melhor do que ficar em casa. Existiam vários milagres em vários lugares, aonde Jesus estava, havia uma grande multidão. Lázaro, seu amigo, morreu, enviaram um recado para Jesus Cristo, disseram o que? Lázaro, disseram para Jesus que Lázaro estava morto. Olha o que ele respondeu: ele apenas dorme. Sabe por quê? Para Deus nada é impossível. Dá glória a Deus, igreja. Para Deus nada é impossível. Para você que é terreno como eu, talvez incrédulo, morreu, mas para Ele tem a chave da vida e a chave da morte. Ele dá a quem Ele quer. Jesus Nazareno. Feche os seus olhos um pouco. Começou a caminhar, começou a andar, e a multidão estava ao seu redor. Pessoas certamente começavam a zoar, reclamar, falar, querer saber, mas o que? Ele disse que dorme, o homem está podre, está fedendo. Como dorme? Aí um foi falando para o outro, o vizinho, e foi espalhando. Eu quero ir lá ver então. Disseram que ele vai vir, em 3 dias ele volta, e o corpo já está fedendo. Em volta daquela catatumba que estava Lázaro, estava uma grande multidão, querendo ver o que Jesus ia fazer. Sempre havia multidão, sempre existia pessoas que eram atraídas pelo nome de Jesus Cristo, o nome que tem poder e honra. Toda língua confessará e todo joelho dobrará perante esse Deus, esse Senhor dos senhores. E o que aconteceu, igreja? O Filho de Deus chegou, e o povo queria ver. E certamente Jesus falou: Pai, perdoa, deixei que toda essa grande multidão, mas para que eles saíssem depois e glorificassem o seu nome. A multidão gerava mais multidão, porque as pessoas geravam pessoas, as curas geravam pessoas. Então naquele momento que aconteceu, quando Jesus chegou e falou: Lázaro, sai para fora, e o defunto levantou. Dá glória pela honra de Jesus Cristo. Dá honra, igreja. Por isso que existia multidão, porque onde tiver o bem vai existir multidão. Vai existir 2 povos, um povo do bem e um povo do mal. Vai existir o joio e vai existir o trigo. Eu quero te dizer, filho meu, junta com um povo que amava Jesus Cristo e que ama. Então Jesus naquele momento andava e cura, milagre acontecia. Quanto mais Jesus andava, mais milagre, mais multidão, e o seu nome foi espalhando em toda a terra. Hoje todo mundo conhece Jesus Cristo. Quem conhece Jesus Cristo, levanta a mão. Palma para Ele, porque Ele merece. Salmo 47. Aplaudir o Senhor, todos os povos, nações. Eu quero te dizer que vale a pena servi-lo. Eu quero te dizer que vale a pena seguir, atraídos por Jesus Cristo. Quem é atraído por Jesus Cristo, levanta a mão. Nós somos atraídos por Jesus Cristo pelos milagres, pelas curas, pelo amor. Pessoas chegam doentes, vão embora saradas. Pessoas chegavam cegas e iam embora enxergando. Pessoas chegavam surdas e iam embora ouvindo. Coxos, surdos, paralíticos caminhavam e andavam.
E pessoas eram atraídas pelo nome de Jesus Cristo. Onde ouvia dizer que Jesus ia passar, já tinha um povo acompanhando, e um povo esperando a chegada de Jesus Cristo, como Zaqueu. Jesus ia chegando com uma grande multidão em sua volta. E o que aconteceu? Zaqueu queria vê-lo. Zaqueu subiu numa figueira brava e queria ver Jesus Cristo. A fama, o nome, a honra era tão grande que esse homem subiu na figueira brava, escalou aquela árvore. Jesus no meio daquela grande multidão que já estava com ele, e ainda que se deparava, vinha a ele. Ele se direcionou a uma árvore, e quando chegou naquela árvore, ele olhou para ela: Zaqueu, desça daí, porque hoje eu vou me ausentar na sua casa. Palma para Jesus. Jesus vai entrar na sua casa, meu irmão. Deus hoje vai na sua casa, vai visitar a sua casa. Zaqueu ouviu dizer de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer, talvez ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você, ninguém sabe o que você está passando. Talvez você esteja diante de uma grande multidão, mas ei, Deus está falando contigo. Eu estou te vendo, eu estou de olho em você. Estou de olho em você, não te preocupa não. O seu milagre vai chegar, levanta a mão. O seu milagre vai chegar na sua casa. Jesus vai ao seu encontro. Não precisa você ficar atribulado, preocupado, chorando. Ainda que tu ande no vale da sombra da morte, Deus manda dizer: eu estarei lá contigo. Confia no milagre. Quem confia no milagre? Confia no milagre. Porque Ele sabe onde você está, Ele sabe quem é você, Ele sabe as suas necessidades. Você pode estar no meio de uma grande multidão, mas Ele vai ao seu encontro. Começa Jesus a andar, atrair pessoas, atraía de um lado, de outro. E onde ele não era bem recebido, Jesus fazia o quê? Ia para outra banda. A palavra é para quem quer. Quem recebe dá glória a Deus. A palavra não é obrigatória. Esse amor tem que fluir de dentro de você. Você não é obrigado a adorar Jesus Cristo. Também você não é obrigado a maltratar, porque Deus te deu o livre-arbítrio. A palavra de Deus é maravilhosa. Aonde vai pregando, vai aumentando, vai virando aquela árvore, hora 30, 60, hora 120 por hora. É a árvore que não para de crescer. E ele continua atraindo pessoas. Toda a entrada triunfal de Jesus Cristo, todos os milagres, havia pessoas que eram atraídas por Jesus Cristo. Aí as coisas vão indo. Milagre, tempo de alegria, tempo de cura, tempo de bênção, tempo de prosperidade com Jesus Cristo, tempo de milagre. Uma mulher tocou na sua orla, e de Jesus saiu, fala com o seu irmão, virtude, poder, cura, da glória. Jesus tem isso para te oferecer, o tempo inteiro. Foi curada de um fluxo de sangue. Então, à medida que ele andava, olha só para você ver, a multidão era tanta, pessoas que eram atraídas por Jesus Cristo, que ele não viu quem foi, ele apenas sentiu que tocaram nas suas vestes. E ele disse: alguém tocou em mim, porque saiu virtude de mim. Certamente existia muitas pessoas, palma para Jesus Cristo, atraídas. Eu quero te dizer que existe o bem e o mal. Você pode ser atraído pela glória de Deus, pela cura, pelo amor, pelo caminho que Jesus te oferece, ou você pode ser atraído pelo mundo, a qual Jesus falou que no mundo tereis aflição. Você tem dois caminhos para escolher, o bem e o mal. Você tem um livre-arbítrio. E Deus disse para você: no mundo tereis aflições, e te deu um livre-arbítrio. E aí ia por diante, seguia, caminhava. Uns queriam, um jovem tinha muitos bens, chegou até ele: eu já faço isso, eu faço aquilo. Ele estava na lei, quase toda, praticamente na lei. Mas o Senhor falou: pega os seus bens e dá aos pobres. Ele não fez.
Então ele ficou para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal. Não vira estátua de sal não, meu irmão. Se você não for feliz com Jesus, com o diabo, é que você não vai ser, meu irmão. Porque Jesus é bem, é amor, é vida, dá glória a Deus, é multidão. Jesus é multidão. Por que multidão? Porque Jesus andou no meio dos paralíticos, dos coxos, dos mudos? Porque ele dizia, os sãos não precisam de médico. Dentro das igrejas estava o sacerdote, os homens da lei, da doutrina, pregavam na igreja, mas do lado de fora estavam os doentes, os pecadores que não conheciam a palavra. E era lá onde Jesus queria pregar a palavra, lá no meio dos doentes. Porque lá no meio dos doentes vai acontecer milagre. Bate palma e dá glória a Deus. No meio do doente vai acontecer milagre, porque o corrente vai ser curado, o surdo vai ouvir. Dentro da igreja todo mundo ouve, não tem cego, porque aqui no aprisco as pessoas já estão curadas e estão recebendo bênção todos os dias e proteção de Deus, e estão sobre as asas do Altíssimo. E o que aconteceu? Jesus Nazareno começou a curar pessoas do lado de fora, de um lado para o outro, multidão. E eram os pecadores que iam atrás de Jesus. Por que os pecadores? Porque os pecadores, devido aos seus pecados, andavam enfermos e procuravam ele, choravam, faziam de tudo para chegar até ele. Essa mulher que tinha um fluxo de sangue, ela conseguiu tocar em sua orla. Conseguiu. Levanta sua mão assim, toca hoje na mão de Deus. Fala, Deus, toca em mim e eu tocarei em ti. Sara-me e eu serei sarado. Palma para Jesus. As multidões o acompanhavam. Atraía pessoas. As pessoas caminhavam, andavam, procurando milagre. Mas como Deus disse, existe, igreja, um tempo de sorrir, existe um tempo de chorar, um tempo de bênção. Existe, igreja, um tempo de tristeza. Acabou a cura e começa agora uma coisa diferente acontecer na vida de Jesus Cristo. Judas o beijou e foi aquele que o traiu. Judas certamente combinou com os homens que queriam matá-lo, que o beijaria. Ele chegou pensando mais ou menos assim, eu vou lá, eu beijo, e ele não vai saber que foi eu que o traí. Porque vocês que vão prender ele, fica de olho, eu vou dar um beijo nele, e você vai saber quem é Jesus Cristo. Naquele momento Judas o beijou, achando que Jesus não ia saber que era o beijo de traição. Jesus olha para Judas e fala, agora nesse momento, com um beijo, o Filho de Deus é entregue aos pecadores. Pegaram Jesus Cristo, levaram para um tribunal de homens, começaram a interrogar, esbofetearam. Acabou aquele momento de alegria do povo, de cura, e começa agora uma grande tribulação na terra. Jesus começa a passar uma grande tribulação, e as pessoas estão ali ao seu redor, e começa agora o coração a ficar diferente. Agora no meio do tribunal começa a estar ali Barrabás, preferiram soltar a um ladrão do que Jesus Cristo. Agora não é aquele grito que falava, cura-me, sara-me, fala com a tua palavra, eu serei salvo. Começa a ficar agora diferente. Começa a existir gritos falando, crucifica, crucifica. As coisas parecem que mudaram da água para o vinho, como um milagre na grande multidão ele fez. As coisas começam a ficar diferentes agora.
aquele homem que levava alegria, cura, começa a ser odiado por pessoas. Pessoas começam a querer ver a morte de Jesus Cristo. Quem é filho de Jesus? Levanta a mão. Pessoas começam a querer ver a morte. Crucifica, crucifica, crucifica. Agora já era uma multidão diferente. Olha a diferença entre as multidões. Existia uma multidão que gritava, queria bênção, queria conhecê-lo, queria receber em sua casa como Zaqueu recebeu, uma honra. E agora aquele homem de honra vira uma desonra para algumas pessoas. No tribunal de Jesus, no tribunal dos homens, perdão, Jesus era réu. Era réu, igreja. E aqueles homens se achavam inocentes, assassinos de almas. Jesus estava no tribunal de homens, mas Jesus já sabia e já avisava que o Filho do Homem vai ter que ser morto, esbofeteado, espancado, mas no terceiro dia ressuscitado. Quem crê da glória a Deus. Começa, crucifica, crucifica. Pilatos, para fazer a vontade dos homens, entrega Jesus para ser açoitado. Naquele momento, começa uma grande agonia. Feche seus olhos agora, só um minuto. Naquele momento começa uma grande agonia, uma grande tristeza. Naquele momento, igreja, começa a pessoa chorar de um lado, começa pessoas do outro lado escarnecendo, mata, crucifica. Existia duas multidões. Existia uma multidão na frente. Existia uma multidão na frente, uma multidão atrás, distante, chorando, como esses gritos, clamando misericórdia. Uma multidão clamava diferente da outra. Uma multidão clamava misericórdia. Para os que estudam a Bíblia, entendem a Bíblia, não somente na descida do Espírito Santo, que falavam em línguas. Quando Jesus subiu aos céus, não foi só aí que ele atraiu a multidão. Para quem conhece a Bíblia sabe que desde quando Jesus veio à terra, ele veio para atrair pessoas. Vamos comer Bíblia, porque no dia da crucificação foi um momento espetacular. Para quem não tem medo da morte sabe que é um momento espetacular. Por que espetacular, pastor? Porque ele ia provar para muitas pessoas o que eu vou te contar daqui a pouco. Jesus foi condenado, arrastou a sua cruz. Uma multidão chicoteando e a outra multidão por trás, de longe, chorando, clamando misericórdia. E uma multidão em volta ali, jogando tomate podre, dando chicotada, derrubando, cuspindo nele certamente. Eu quero saber essa noite, qual é a sua multidão, meu irmão? Você está do lado dos que crucificaram Jesus Cristo, que mataram ele, assassinos de alma, que não se rende para Jesus, ou você está do lado da multidão de trás, que estava desse jeito aí, ó, chorando. Por que estão fazendo isso com um homem inocente? Por que estão matando um homem inocente?
Não é isso? Porque estão batendo no homem inocente. A multidão de trás e a multidão da frente. Existem duas multidões, o bem e o mal. Ou você está na multidão buscando Deus, ou você está na multidão do chiqueiro do diabo, na droga, na prostituição, na matança, no crime, no tráfico. Também existem multidões. No mundo existem multidões. No meio dos artistas existem multidões. Existe uma outra multidão, que são os fiéis que seguiram Jesus até o dia da crucificação, acreditaram, estavam atrás chorando, clamando. Por que matar Jesus Cristo? Por que estão fazendo isso com Ele? Chegando num lugar chamado Golgota, que é lugar, quer dizer lugar da caveira, lugar da morte, onde Jesus seria crucificado. E aquele que vendeu Jesus não pôde usufruir de um terreno que hoje é chamado de campo de sangue, que foi comprado com o dinheiro da morte de Jesus Cristo, da traição, que está abandonado, como as palavras que pessoas dizem até nos dias de hoje. Que felicidade Judas teria do preço da traição. Pessoas choravam, o sangue escorria, os soldados chicotearam, as pegadas de sangue de Jesus na cidade, andando nas ruas, e o rastro de sangue o acompanhava. E uma grande multidão mata, crucifica. Até mesmo enquanto estavam na cruz, será jogar joguinho de sorte. É um palitinho para você, vamos dividir a veste, a túnica, vamos fazer escárnio de Jesus Cristo. E pessoas ainda diziam: ei, você não está aí pendurado? Você não falava que era filho de Deus? Desce daí. Desce daí. Jesus foi suspendido do chão nesse momento também. Fora quando ele subiu na nuvem. Foi erguido do chão. E então atraiu todas as pessoas a sensibilidade. Pessoas começaram a ver e entender que naquele momento que ele foi erguido, as pessoas começaram a chorar. Tocou no sentimento de muitas pessoas. Por que fazer isso com um homem inocente? Pessoas foram atraídas até a cruz, até as curas, até as bênçãos. E o que aconteceu, igreja? Jesus Nazareno fez o maior milagre aos olhos dos homens diante da crucificação, quando ele foi erguido do chão, pendurado no madeireiro. Qual foi, pastor, o maior milagre? Por que, pastor? Eu te explico com a sabedoria divina de Deus. Porque ele ia provar para muitas pessoas que Deus existia naquele momento, que a sua fé ia ser maior. Como, pastor? Porque Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus curou. Mas se quando ele estivesse no madeireiro, quem ia curar Jesus Cristo? Quem ia levantar a mão e falar: desça da cruz, Jesus? Aí Deus deu esse poder, essa honra, de você entender porque quando ele foi subido ao alto na cruz, nesse momento, que as pessoas descobriram que verdadeiramente ele era filho de Deus, porque ele se entregou à morte, e através da morte, 3 dias, Jesus no túmulo, na porta do túmulo, as mulheres juntaram, pediram o corpo de Jesus Cristo, levaram para o túmulo, e ali ficou os centuriões do lado. Deus derramou um sono profundo, e ali saiu o corpo de Jesus Cristo.
E quando a mulher chegou, uma serva chegou até o túmulo, ei, quem você está procurando? Jesus Cristo. O anjo falou, ele não se encontra mais aí, palma para Jesus. Ele mostrou que é a vida após a morte. Foi o milagre maior de todos. Aí logo depois, passa um tempo, 3 dias, os discípulos já estavam pescando, já estavam nus. Pedro estava sem roupa, pelado, pescando. Um discípulo de Jesus pelado. De repente vem aquele homem na beira da praia, caminhando, passo após passo. E os discípulos estavam pescando a noite inteira, não pegaram nada. Os discípulos estavam desfalecidos, nosso Jesus morreu. Até que andava com ele, a qual ele dizia que o Filho do Homem no terceiro dia seria ressuscitado. Muitas vezes Jesus falou, no terceiro dia eu reedifico o templo. E as pessoas que o templo seria a igreja, não é a igreja, o templo é você. Moradia de Deus, templo do Espírito Santo. No terceiro dia ele fez um milagre. Bate palma para Jesus, o maior milagre. Ele mostrou que Deus o ressuscitou do meio dos mortos. E começamos agora a seguir esse Jesus e conhecermos o Pai. Bate palma para o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, com a sua rica inteligência que dá aos céus a quem Ele quer. E muitos não entendem, porque não tem a mesma compreensão. Jesus fala, lança a rede do lado direito, 153 grandes peixes. Mas esse homem jogou, lançou a rede, o barco quase foi a pique. Quando Pedro olhou, ali é Jesus, mas Jesus estava morto. Ali é Jesus Nazareno. Pedro pula do barco, não olha a distância que ele estava na praia, começa a nadar, começa nadando com alegria. Jesus está vivo, Jesus cumpriu o que falou, Jesus ressuscitou do meio dos mortos. E os discípulos começam a acreditar agora na vida eterna. Quem crê dá glória a Deus. O maior milagre foi quando ele foi suspendido da cruz, que as pessoas viram que verdadeiramente ele era filho de Deus. Quando ele foi suspendido da cruz, ele mostrou que ele ressuscitaria. Ele mostrou que Deus, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, está escrito que é o mesmo que vai ressuscitar você no grande dia, que vai te resgatar. Jesus Nazareno. Tomé ainda duvidou quando viu ele após a morte, coisa que você não vê, porque ele hoje é invisível. Mas Jesus falou, toca-me. Ele tocou onde enfiaram uma lança e disse, esse mesmo é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Depois que ele viu que os discípulos já estavam acreditando que realmente ele ressuscitou do meio dos mortos, que ele venceu a morte. Quem crê dá glória a Deus, bate palma e dá glória. Quem crê dá glória a Deus, porque ele ressuscitou, venceu a morte. Ele tem a chave da vida, ele tem a chave da morte. Provou quando foi suspendido do chão. Provou para os que não criam que ele tem o poder de voltar à vida e de trazer a sua vida a hora que ele quer. Deus fez isso por ele. Deus o ressuscitou. Crê em Deus. Timóteo 2,5, só um mediador entre Deus e um homem, Jesus Cristo, só um Deus e um só Senhor. Os discípulos ficaram felizes. Os discípulos ficaram muito alegres, porque ficaram abismados, esse homem foi morto. Os discípulos já tinham desacreditado de Jesus Cristo. Já existia 3 dias, voltaram para a pescaria, esqueceram da promessa do terceiro dia, que ele reedificaria o templo seria o teu corpo. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Está nas Escrituras. Jesus Nazareno, igreja, reúne os seus discípulos nesse dia na praia e fala com Pedro,
apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Sim, mestre. E na terceira vez ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro abaixa a cabeça e se lembrou no dia que ele negou Jesus Cristo. O galo cantou, que ele disse que o amava, que para onde Jesus fosse ele iria junto. Para onde Jesus Cristo disse que fosse, que Pedro falou: eu vou com você onde tiver que ir. Até mandou Jesus fugir da crucificação, a qual ele veio para passar por isso. E disse: Pedro, tu me amas? Pedro abaixa a cabeça e com medo agora de falar de verdade mesmo, porque lembrou, porque certamente ele já havia negado Jesus. Jesus estava cobrando dele. Tu disse que me amas e me negou. E Pedro pergunta a Jesus: tu me amas? E Jesus responde. Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Pedro responde: tu sabe de tudo, mestre. Bate palma para Jesus. Tu sabe de tudo, mestre. Tu sabe de tudo. Confia em Deus, porque a carne é fraca. Nós temos que pedir a Deus força, porque havia uma multidão chorando e havia uma outra multidão escarnecendo. Sempre atraía pessoas em tudo que ele fazia. Então naquele momento, Jesus Nazareno passou aquela fé e disse: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Cordeiros, sabe que Deus me falou em visões, em sonhos? São os que vão adiante. Fala com o seu irmão: vai adiante. Agora pergunta a ele: por quê? Porque quem vai adiante é líder. Palma para Jesus Cristo. Vai levando o rebanho, vai adiante os cordeiros, ensina os pastores, ensina o povo a pregar a minha palavra, ensina o povo a doutrina, ensina o povo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ensina os meus pastores, faça rebanhos. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, ouço que o Espírito diz às igrejas que foram movidas pela palavra de Deus e crescia. E a Bíblia também relata que Deus enviava às igrejas os que haviam de ser salvo. Palma para Jesus Cristo. É você que está aqui dentro. Está escrito. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Você é da multidão, meu irmão, de Jesus Cristo. É dessa multidão de lágrimas, de choro, que não aceitaram o que fizeram com ele. Existe dois tipos de gente: corruptos, maus, pecadores, ingratos, ignorantes. Existe um povo humilde, que está sempre chorando nos pés de Jesus, que é você. Põe a mão no seu coração. É você. Depois que Jesus passou toda essa fé, todo esse entendimento, aí chega o grande dia. Jesus deixou seu recado: agora eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Está escrito: eu vos enviarei o meu Espírito. Quem tem o Espírito Santo, fala glória a Deus. Dá um abraço assim no Espírito Santo em você, tá? Você não está órfão não, meu irmão. Ele enviou o Espírito Santo para você. Ele foi chicoteado, ele foi surrado, espancado por você. Ele levou pancada por você. Ele sofreu por você. Sentiu dor por você. E Jesus é erguido agora, segunda vez, aos céus. E deixa esse lindo recado para você. Você não está sozinho não. Mas para as pessoas acreditarem, na segunda vez que ele foi erguido ao céu, ele teve que passar por tudo isso que eu te preguei. Que simplesmente Jesus viesse à terra e subisse ao céu, e não tivesse pregado cura, pregado libertação,
misericórdia, milagre. A Bíblia diz que todos os milagres que o Senhor fez não estão escritos na Bíblia, senão haveria Bíblias em que acontece tanta cura. Foi assim. Nem todos os milagres estão escritos no livro da lei, porque não havia Bíblia que contesse tantas curas. Para ele subir aos altos, ele teve que ser crucificado, curado, tempo de sorrir, tempo de fazer as pessoas felizes, tempo de fazer as pessoas chorar, e depois tempo de recomeçar tudo de novo. Jesus sobe aos altos agora e promete o quê? Vida eterna, o caminho da glória a Deus. A atração agora é maior, meu irmão. Agora é promessa de vida eterna quando ele sobe aos céus, porque ele prometia cura, bênção. Mas logo depois que ele subiu aos céus, as pessoas começam a acreditar: se esse homem ressuscitou, se Deus ressuscitou ele, nós também vamos acontecer a mesma coisa com a gente. Então agora eu acredito em Jesus Cristo. A fé de Pedro aumentou tanto depois que viu Jesus vivo novamente, que falou: me crucifica de cabeça para baixo, não importa, eu vou viver de novo. Dá glória a Deus, igreja. A fé foi aumentando, a fé sobrenatural agora, a promessa de vida eterna. É o que Jesus está oferecendo nas igrejas para você hoje. Vida eterna, erguido aos altos, sobre uma nuvem ele subiu e disse que havia uma promessa no livro de Atos, uma promessa de efusão, uma descida do Espírito Santo, a qual estavam ali vários discípulos, muitas pessoas clamando, estavam ali, pessoas em várias línguas, a qual muitas pessoas não têm entendimento bíblico, que outras religiões falam que essas línguas são na Torre de Babel. Ali estavam profetas, discípulos que Deus reuniu naquele momento, de vários lugares, para espalhar o poder de Deus, a testificação que Jesus continua vivo. Deus preparou aquela grande multidão, vários povos de vários lugares, para que a palavra de Deus fosse semeada, soprada como um vento. E de repente ali estavam eles, e veio um vento veemente, e veio do céu línguas repartidas como línguas de fogo, e começou a cair sobre a cabeça de pessoas, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e Jesus cumpriu o que havia prometido. Bate palma para Jesus, que ele prometeu agora a vida eterna, poder, unção, e falou: Pedro, agora vai, apacenta os meus cordeiros, que quer dizer o quê? Vai adiante, ensina, faça rebanho, espalhe o ide, espalhe a vida eterna, espalhe a salvação, espalha, faz o que eu vos ensinei. E a Bíblia disse que aumentava o número de discípulos para fazer a obra de Deus. Bate palma para Jesus. E crescia. Ali está o pastor Ronaldo hoje, ali está Samuel, aqui está o bispo, aí está o obreiro, e crescia voluntariamente a obra de Deus, por amor, Senhor. Existe um povo que vela pelas vossas almas, que é ao lado de cá. Palma para Jesus, amém. Aos obreiros de Deus, honra para vocês, que vieram através de tudo isso que eu preguei para você, que vai crescendo o rebanho, e vai te ensinando a doutrina, o caminho, e vai sendo usado por Jesus, e vai pôr na mão, e vai se cumprindo a palavra, que todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bate palma, mas com vontade agora, para Jesus. Para Jesus. Confia, igreja, porque Ele veio por você. Essa multidão que chora é o povo de Deus. Fica sobre os seus pés, feche seus olhos.
para a gente fechar. Ele atraiu pessoas sempre. Não foi só uma vez, nem duas, nem três. Ele atraiu pessoas de todos os lados. Ele atraiu pessoas para herdar uma vida eterna. Ele atraiu, segura na mão do seu irmão, nós vamos fechar agora. Ele atraiu multidões quando foi erguido ao alto na nuvem e prometeu você agora. Ele falou, sabe por quê, meu irmão? Para você acreditar, porque se Jesus Nazareno fosse morto e crucificado e enterrado na terra, você não ia acreditar em ressurreição. Se ele não salvou nem ele, vai salvar você. Aí então Deus o ressuscitou para provar para você que ainda que você morra, você viverá. Viverá para sempre, para todos sempre. Ele quis te provar isso agora, depois da crucificação. Ele provou a ressurreição para você acreditar, porque em vários túmulos está santo isso, santo aquilo, mas no túmulo de Jesus Cristo está escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. Para cumprir o que o irmão falou hoje aqui, peça aos vivos e não aos mortos. Jesus está vivo e vive e reina para todo sempre. Um minuto de silêncio para Jesus. Depois do dia de Pentecostes, saíram espalhando maravilhas de Jesus Cristo. A fé dos discípulos aumentaram. Salvaram muitas almas, ganharam muitas almas. Olha você aí, no meio da multidão que chora. Muitas almas se renderam aos pés do Senhor, agora acreditando que Ele é Senhor e Ele é Rei. Ele é Cristo, Ele é Redentor. Agora acreditam que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, pastor dos pastores, bispo dos bispos, a maior autoridade terrena e divina, Jesus Nazareno, Filho de Deus Altíssimo. Vá embora com essa fé, que a promessa agora é antes da cruz e após a cruz. Curas, poder, milagre e vida eterna para você. Ele te provou na cruz. Foi onde as pessoas mais acreditaram agora em seguir Jesus, porque ainda que elas morram, elas viverão. Subindo ao alto, Ele cumpriu o que havia dito e provou para todos na terra que Ele veio não para destruir as almas dos homens, mas que elas fossem salvas por eles. E até nos dias de hoje, Jesus Nazareno continua atraindo grandes multidões. Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza.